Olá, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um devocional. Um momento em que nós nos apegamos na palavra do Senhor, em que nós olhamos para a sua sagrada escritura e sabemos que Deus tem uma palavra para este dia. Eu sei que nessa vida muitas vezes nós passamos por momentos conflitantes, passamos por situações onde nós oramos e parece que a nossa resposta não vem, mas Deus está no controle. Querido, querida, não se desespere. Você é filho amado. Deus te escolheu, Deus te separou e o plano que Ele tem com a tua vida, ele é lindo e ele é perfeito. E vai acontecer no momento exato. Então, mesmo que você passe no decorrer da sua vida por aflições, dificuldades, não se desespere, porque você vai viver muito além daquela tempestade no deserto, das dificuldades da vida, da escassez do dia a dia. Você vai viver muito além disso tudo, porque o que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor já preparou para você. Queridos, nós sabemos que no decorrer da nossa vida, perdas vêm e vão, mas a presença de Deus é aquilo que realmente permanece em nossas vidas. Deus vai escrevendo a nossa história, Deus vai cuidando de cada detalhe, colocando cada ponto, cada vírgula. Mas às vezes, esse roteiro que Deus escreve inclui passar por desertos. E acredite, esses lugares que por vezes você visita, nem que é no deserto, nem que é numa caverna, não é um castigo de Deus. Não, meu irmão, mas é um lugar onde a presença de Deus vai se tornar mais real do que nunca. Nós é que precisamos estar atentos aos sinais de Deus, ao falar de Deus, aquele agir sobrenatural de Deus em cada circunstância onde Ele vai estar trabalhando na nossa vida. Queridos, vocês lembram da história de Jó? Ele perdeu tudo, mas mesmo no fundo do poço, ele manteve a sua fé firme, inabalável. De uma vida abastada, piedosa, fraternalmente toda estruturada, de repente Jó mergulhou em um mar de calamidades. Aqui no primeiro capítulo do livro de Jó, fala sobre toda a virtude, sobre toda a riqueza que Jó possuía. E nós percebemos que este homem foi elevado às alturas excelsas e, de repente, ele despencou de lá. Sofreu os golpes mais duros da vida. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, a saúde, o apoio da sua mulher e o apoio dos seus amigos. Caiu não apenas no chão, mas ele desceu nos vales mais tenebrosos que talvez ele nunca imaginou. Ele foi nocauteado, jogado na lona sem nenhuma força para se levantar. A vida dele se tornou um verdadeiro drama. Mas esse drama de Jó nos ensina que, por pior que seja a situação que eu e você estamos passando, por mais sombria que seja a nossa realidade, Deus é tão poderoso e misericordioso para reverter toda essa situação, reverter todo esse quadro e trazer-nos de volta à tona para respirar. E a partir desse drama de Jó nós podemos perceber, nós temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento, a respeito da dor,
a respeito do modelo de comportamento que o cristão deve ter para a sua própria vida diante das adversidades, diante das perdas, diante das momentâneas aflições. Porque com Deus, as nossas noites escuras e frias podem converter-se em manhãs cheias de luz, cheias de calor, onde Deus restitui tudo aquilo que foi perdido. Meus amados, aqui nesse livro de Jó, ele nos ensina que mesmo quando a vida parece desmoronar, nós podemos escolher adorar a Deus, reconhecendo que tudo que nós temos vem dele e para ele volta, ou podemos murmurar, reclamar, prostrar-nos e ficar desesperados. A história de Jó, ela nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis e inexplicáveis dessas nossas vidas, devemos confiar em Deus e manter a nossa fé. Nós, lendo todo o livro de Jó, nós vamos perceber o quanto esta é uma poderosa lição sobre como a nossa fé deve permanecer inabalável, seja qual for a situação que nós passamos, seja qual for a notícia que nós recebemos, seja qual o momento que nós estamos passando. E nos ensina que a perseverança e a fé podem nos sustentar, mesmo nesses momentos, nessas circunstâncias mais adversas da nossa vida. É como se validasse aquela frase que a gente tanto fala: Deus escreve certo por linhas tortas. E é verdade. O livro de Jó, ele é particularmente importante para ensinar a todos nós cristãos que os sofrimentos também são governados pela perfeita soberania e sabedoria de Deus. Nada foge ao seu controle. Quando você está passando por uma situação difícil, não pensa que Deus perdeu o controle ou que se esqueceu de você. Não. Apesar de muitas vezes o cristão não achar uma explicação racional, teológica ou bíblica para o sofrimento que ele está passando naquele momento, mesmo assim, ele deve confiar em Deus e ter a plena certeza de que todas as coisas estão sendo dirigidas de acordo com a bondade, a misericórdia e a soberania do nosso Senhor. Queridos, muitas vezes nós vemos falando aqui na Bíblia vários acontecimentos, vários episódios com o povo de Deus, onde a Bíblia deixa claro que Deus castiga a desobediência e recompensa a obediência. Mas eu quero dizer para você que nenhum deserto é abandono de Deus. Na verdade, são provas de que Ele está cuidando de nós, de que Ele está nos carregando no colo nos momentos mais difíceis, de que ali naquele lugar árido, seco, sem companhia, sem ajuda, Ele está nos capacitando, Ele está nos moldando e Ele está nos dando a oportunidade de nós sermos muito melhores, do nosso caráter ser mais semelhante ao caráter de Cristo. A dor e o sofrimento, por mais que doam dentro de nós, eles têm o poder de nos aproximar mais do nosso amado Pai e nos fazer experimentar a sua força quando nós estamos fracos. Nós sabemos que o deserto desafia todas as nossas possibilidades, toda a nossa força, todo o nosso conhecimento, toda a nossa inteligência, todas as nossas habilidades, porque no deserto não há nada, é seco, não há água, não há possibilidades de êxito.
Imagine uma árvore crescendo no meio de toda aquela areia, resistente e firme, de forma solitária, sem nenhum recurso, suportando todas as tempestades. Alguns momentos, meus queridos, nós vamos nos sentir assim, mas nós devemos resistir, porque ao nosso lado tem o nosso Pai Celestial, o dono de tudo, o Criador de todas as coisas. E nós sabemos que Deus pode sim permitir tempestades em nossas vidas, a fim de nos moldar, de nos purificar, de nos aperfeiçoar, de nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar para um tempo de mudança, para um tempo de troca de cenários, para um tempo de troca de nível, onde Ele vai nos elevando para um outro patamar. E para isso nós precisamos estar preparados, porque quanto mais alto nós formos, maiores são os desafios, e Deus está nos preparando para isso. E muitas vezes as tempestades vêm para nos despertar, para nos colocar de pé, para nos fazer chegar mais próximos do nosso Deus, porque nós podemos paralisar, ficar numa comodidade, achar que assim está bom, mas Deus tem muito mais para nós. Essa imagem representa a nossa capacidade de superar todas as dificuldades com a ajuda de Deus, assim como fez Jó. Porque Ele nos dá força para perseverar. Ele nos ensina a depender totalmente dEle e termos a certeza de que Ele cuida de nós com amor, com carinho. Mesmo quando está doendo, Ele está ali, derramando seu bálsamo de cura sobre nós. Assim como Jó, nós podemos escolher adorar a Deus mesmo quando a vida está difícil, complicada, quando parece que tiraram o chão debaixo dos nossos pés, e confiar que Ele está no controle. Mesmo que eu e você nesse momento não estamos entendendo o que está acontecendo. Essa história de Jó, ela nos mostra de quanto Deus é fiel e que a sua graça nos acompanha nos momentos mais desafiadores. Naquele momento em que achamos que não vamos mais conseguir dar a volta, em que nós estamos envolvidos numa situação tão desafiadora que aos nossos olhos humanos não vemos mais saída. Mas aí surge o nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e ensina a nós a reagir diante das dificuldades da vida e não ficar prostrado, murmurando, desanimados, como se não tivesse mais saída. Em nenhum momento o nosso Senhor Jesus negou que nós teríamos sofrimento na vida. Nesse aspecto, a grande diferença está entre aqueles que têm confiança em Cristo e a forma como eles passam pelo caminho do sofrimento. Foi muito constrangedor para Jesus passar por certas dificuldades, dores, carregar as nossas dívidas, mas tudo Ele fez por amor. E Ele nos ensinou a agir assim, em prol do reino, em prol de uma missão muito maior, em prol de algo muito mais excelente que o Senhor tem preparado logo ali na frente para nós. E Jó também foi constrangido a suportar essas dores terríveis, os piores desconfortos que um ser humano jamais foi submetido, mas ele reteve a sua integridade. Assim, hoje,
Nós temos Jó como um exemplo de fé, de paciência para todo o povo de Deus do Novo Testamento e todas as nossas gerações, a atual e todas as futuras. Então, meus amados, encare os seus desertos da vida como oportunidades para crescer na fé, para se aproximar de Deus, para estar mais preparado para aquilo que o Senhor tem para você. Acredite, Deus está te refinando, Deus está te tornando mais forte, Deus está te aproximando dele e Deus está te aproximando do propósito que ele tem para você. Vemos aqui no texto de Jó que ele foi um servo exemplar, se desviava do mal. Seja você também um servo exemplar, fazendo o mesmo, desviando-se do mal, desviando-se de toda palavra torpe, desviando-se de tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. E Jó conseguiu. Tornou-se um servo exemplar, dando tantas alegrias a Deus. A gente vê esse tom de satisfação nas palavras de Deus quando ele diz a Satanás, no capítulo 1, no versículo 8: porventura, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Ele fala isso com orgulho, um orgulho daquele servo fiel, a alegria de um pai satisfeito com seu filho. E você quer ser um filho exemplar, que agrada ao pai, que deixa o pai feliz? Queridos, ainda que hoje a gente não se considere um filho exemplar, nós vemos que é possível. Jó era humano como nós e foi um servo exemplar. Então, meus queridos, a partir de todo esse livro, tudo que nós vemos aqui, nós podemos constatar que eu e você também podemos ser. É difícil? É, mas não é impossível. Não é impossível, porque quando nós nos basearmos nos exemplos de Jó, pedindo ajuda ao Espírito, então nós vamos passar a buscar uma vida íntegra, a praticar a retidão, a buscar a santidade, a buscar nos aproximar mais de Deus, a demonstrar temor a Deus e a nos desviar do mal em todo o tempo, para que também sejamos servos exemplares que agradam o Pai, que deixa o coração do Pai alegre, que deixa o Pai feliz de ver como nós estamos nos comportando aqui na terra. Lembre-se que Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, Deus tem um plano perfeito, mesmo no nosso caos. Chegou o momento de nós buscarmos mais a Deus, de nós buscarmos a Deus em conhecimento, em crescimento, pois nós não estamos debaixo de sentenças de ninguém, nós estamos debaixo de promessas superiores, promessas de Deus. E nós podemos ler na palavra do Senhor em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. É para tudo isso que o nosso amado Pai está nos preparando. E Ele também nos diz, lá no princípio, quando Ele fala para Josué, Ele fala hoje também para nós: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. E o que eu quero hoje, nesse devocional, é lembrar você que Deus não mudou. Que os planos que Ele tem para a sua vida continuam vivos. Guarde isso. Tudo na vida começa com um sonho.
E quem é o maior destruidor de sonhos? Satanás. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele tinha um sonho: que eles crescessem, que eles se multiplicassem, que eles dominassem sobre todas as coisas da terra e que eles tivessem uma vida próspera e abundante. Mas Satanás então se levanta para destruir esse sonho, trazendo morte através do pecado. Deus então levanta Jesus Cristo para que o plano original dele fosse restaurado através da redenção. E deixa eu dizer para você, eu e você fazemos parte desse plano perfeito de Deus, da nova aliança que Deus estabeleceu através de Jesus lá na cruz. E sabe quem é a única pessoa que pode te tirar deste plano perfeito? Você mesmo. Se entregando ao desânimo, se entregando a vozes negativas, as vozes do inimigo. Mas quando você se posiciona como filho de Deus, herdeiro das promessas, e crê fielmente que o Senhor está no controle de tudo, então você faz parte desse plano. Por isso permaneça firme, porque em tudo isso o propósito do Pai é abençoar você. Deus respeita seus limites e Ele sempre vai providenciar uma saída para você. Este caminho não é outro senão Jesus. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre. Se você está atormentado pelos males deste mundo, venha a Jesus assim como você está e Ele lhe dará descanso. E para finalizar, ore comigo. Eu vou falar agora com Jesus e Ele me levará à terra da minha promessa. Ele me levará a alcançar todos os sonhos, os propósitos que o Pai tem preparado para mim. Eu não serei mais frustrada, eu não serei mais abalada e nada frustrará os planos de Deus na minha vida. No tempo determinado, eu viverei o meu sonho, porque os meus sonhos estão sendo ressuscitados agora, em nome de Jesus. Como aquela mulher sunamita, debaixo de uma palavra profética, no tempo determinado, ela viveu o seu sonho. Como Maria, eu também profetizo que vou viver todos os meus sonhos, todos os projetos, a missão que o Pai escolheu para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.